Está grabando. Sí, y bueno, antes de comenzar con el pase de Abraham, vamos a adorar al Señor un momento y yo quisiera que tú ahí donde estás puedas concentrarte en este rey, en este soberano y puedas decirle al Señor que sea el Señor realmente de este tiempo, de este estudio, que Él sea el centro, que no sea tan solo recibir información, sino que realmente podamos vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas, que podamos realmente enfocar nuestros ojos en nuestro Rey. Así que te invito a que te despojes de todo peso, de toda cosa que puede afectar tu concentración en este momento. Deja un poquito el celular, el papel, la hoja, el lápiz que tienes para tomar apuntes, la computadora, y te invito a que adoremos al Señor. Y si no te sabes esta canción, te invito a que levantes una propia adoración ahí en tu casa. Señor, te adoramos, te bendecimos. Declaramos tu reinado sobre nuestras vidas. Declaramos que tú eres el rey de nuestras vidas, de nuestras familias. Que tú eres el rey, Señor, de todo lo que hacemos. Tú eres nuestro Señor. Señor, venga tu reino a nuestras vidas. Venga tu reino, Señor, en medio nuestro. Ahora, aquí donde estamos, Señor, cada uno en sus hogares, Señor, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Que todo lo que pueda, Señor, desconcentrarnos, Señor, separarnos, Señor, de lo que tú quieres hacer hoy en medio nuestro, Señor, lo echamos fuera, nos despojamos y nos enfocamos, Señor, en ti. Nos enfocamos en tu reino, nos enfocamos en lo que tú quieres hablarnos, nos enfocamos, Señor, en aquellos principios que tú quieres traer a nuestra vida. Señor, queremos vivir, Señor, según tu reino, según tu gobierno, Señor. Perdona, Señor, si hemos vivido bajo los parámetros de este mundo, Señor, bajo la mentalidad de este mundo. Hoy nos deshacemos, Señor, de todo eso y nos enfocamos en ti, a la manera tuya, a la manera que tú quieres que vivamos, a la manera que tú quieres que hagamos las cosas, Señor. Y hoy te adoramos, Señor, con nuestra vida entera, Señor. Que cada palabra, Señor, que vamos aprendiendo, podamos vivirla. Que cada palabra que vamos recibiendo, podamos hacer la vida en nosotros, Señor. Espíritu Santo, muévete, muévete en medio nuestro. Oh, nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Su nombre es Jesús, Rey de las naciones. Nos unimos al cielo para adorar al Rey, para adorar al Rey. Nos unimos
reyes y Señor de señores eres tú. Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Sí, Señor. Recibe alabanza. Recibe adoración. Eres nuestro Rey, Señor. Y estamos, Señor, bajo tu gobierno y bajo tus principios anhelamos caminar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraham, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Genial, amigo. Muy buenas noches. Tuvimos um tempo de alabanza, como é hermoso desfrutar de la presencia de Dios, desfrutar de más un día. Espero que tengan, que puedan ter tido um tempo hermoso com a palavra, hermoso com o livro de Daniel. Vamos dar sequência à classe que começamos em lunes. De verdade, estamos muito bendecidos por todo o que Deus está compartilhando a nossa vida, compartilhando a nosso coração, desde Oséias, desde Jeremias e agora também com o livro de Daniel. Então, estou muito feliz, espero que também esteja com o coração aí aberto para o que Deus tem para nós em esta noite. Fazendo um breve resumo a respeito da primeira classe, vimos toda a parte básica requerida, não, a respeito do autor. Realmente foi Daniel. Há algumas refutações, pero há muitas evidências que sim foi Daniel. E Jesus dijo que foi Daniel. Jesus dijo, aí está bem, foi Daniel e ponto. Vimos também a respeito da fecha, vimos a situação como estava. Daniel foi em 605 porque participou da primeira deportação. Hablamos também um pouco do contexto histórico a respeito de los impérios, não? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império de la Grécia e o Império Romano, aí na ordem da história, como sucedeu as coisas. E também pensamos a fazer uma breve interpretação e também aplicação em el capítulo 1 de Daniel. Então, me gostaria de seguir os capítulos. Eu vou poner mais um ponto aí que penso ser muito interessante para nós outros do capítulo 1 e aí vamos seguir adelante. Amém? ¿Me escuchan bem? ¿Sí? Qué bueno. Parece que hoje temos as câmeras prendidas. Me gostou muito, graças. Famílias reunidas, todos aí muito bem. Qué bueno. Vimos muitas coisas interessantes de Daniel, vimos o sofrimento de Daniel. Para mim, quando entendemos o sofrimento de Daniel e seus amigos, queda muito mais forte a mensagem do livro. Então, vimos que saiu de sua terra,
Daniel não volviu mais a Jerusalém, quedou aí hasta sua muerte. Vimos também que foi todo um caminho de 2.000 quilômetros, aí como de Temuco a Antofagasta. Vimos também que provavelmente foi hecho eunuco, que é, hablamos aí de um processo de castração. Muitos não lhe gusta muito, pero há muito mais evidências internas e externas que sí passaram por isso, de lo que não passaram por isso. E também vimos a respeito de los nombres, cambiaram os nombres, tinham nombres belos, com significados hermosos em el Senhor, pero depois tiveram um nome pagano. E aí vimos também como eles quedaram bem, no sentido de não se contaminasse com a comida do rei, e também passaram a estudar aí na Universidade de Babilônia. Pero me gustaría leer de nuevo el versículo 8 del capítulo 1. Versículo 8 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Sempre que vou ensinar, eu imprimo os livros ou a carta, então tenho aqui como uma carta. E aí vamos, diz assim a palavra do Senhor. Sin embargo, Daniel estava decidido a não contaminar-se com a comida e el vino dados por el rei. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor, o jefe de los eunucos, para no comer esos alimentos inaceptables. No lo acepto. Pergunta para ustedes, ¿foi Dios que mandó Daniel no comer de la comida del rey? ¿Foi Dios? No. ¿Fue una decisión de quién? De Daniel. Muy bien. E é interessante ver que também podemos decidir coisas em nossa vida que podem ser de bendição ou de maldição. Tinha um amigo meu que estava aqui em minha casa, tendo uma conversação comigo e com Isabel, e estava com uma dúvida muito grande. Será que eu vou a missões? Será que eu vou a ser mi Eden? E estava relutando e isso. E lo maior argumento que tinha ele é que dizia o seguinte: não sei se é da vontade de Deus. Deus não me ha hablado nada. Então, não sei se eu vou. E Isabel, minha esposa, como que se llenou de uma ousadia para falar a los grandes e falou: mira, tu passaste tu vida inteira não perguntando a vontade de Deus para ser seus negócios, para agarrar mais finanças, para cambiar de trabalho, pero a hora que é para fazer a vontade de Deus, quer dizer que Deus não está falando nada? Vá de la mesma maneira, Deus falando ou não. Então, a verdade é que podemos decidir coisas em Ele Senhor, Quizás há certos momentos em que Deus queda callado, porque também confia em lo que Ele já ha puesto em nosso coração, em nosso desejo. Então, eu me recuerdo que eu hice na escola de Jucum, la Eden, pero quando foi para ser a escola de consejeria, eu não orei ao Senhor. Eu só queria saber aonde eu ia ser. Pero para ser a escola, eu não hice uma oração, Senhor, será que é de tu vontade? É igual pessoas que, mira, eu vou orar. Será que eu participo do seminário Betel? Não sei. Que pensa, irmão? Eu participo ou não? Que tu vai fazer aí no seminário Betel? Vou ler a palavra, vou ter que fazer algumas tarefas e também vou ter que orar ao final de cada tarefa. Então, eu vou aprender mais de Deus e também ter mais momentos de oração. Pero não sei se é da vontade de Deus. Hago ou não hago? Hermano, haga nomás. Haga nomás. Me gusta muito as películas. E houve um tempo em minha vida que as películas estavam tomando todo o tempo do mundo. Então, eu falava assim, mira, estou triste. Natália, tem alguma película boa para
para que tú puedas ver. Ah, estoy tan mal. Diego, ¿tiene alguna película assim buena, uma de acción e todo? Então, tuve um tempo que eu pensei, não puedo ser assim, puro mirando películas. Então, eu decidi em meu coração um ayuno de 1 ano sem mirar nenhuma película. Morri. Não, estou vivo, contando o testemunho. E foi este 1 ano que eu aprendi mais do Senhor. Pero não bajou um ángel, não foi Deus através de um sonho, não. Eu decidi não fazer isso. Então, há decisões em nossa vida que podemos tomar e vai ser de muita bendição na nossa vida. Uma história muito boa é a história de Davi contra Goliás. E também esta história de Davi contra Goliás, Deus não mandou Davi matar Goliás. Não mandou. Foi Davi que, mirando a situação, mira, este incircunciso hablando mal de nosso Deus, eu vou à batalha. E Deus lo bendijo. Então, assim como Daniel, podemos tomar decisões em Deus e que vai ser de muita bendição. Por exemplo, para encontrar uma pareja, eu miro muitos cristianos, vou orar. Esta pessoa é de Deus para mim ou não é? E às vezes as pessoas fazem isso, sabe por quê? Porque quando queda tudo mal, mais adelante, vai pôr a culpa em Deus. Mira, Deus, foste tu. Tu me deu a palavra que era ela, que era ele, e agora, que passa? Não. Deus é soberano. E há momentos que Deus hace o que quer fazer. Então, mira, esta pessoa é de Deus para ti. Há pessoas que têm este testemunho, pero não é a regra, é a exceção. Então, há pessoas de Deus em Chile, muitas, há mulheres de Deus, muitas, homens de Deus, muitos, que vai ser de bendição, mas também há em Brasil, também há em Venezuela, também há em Peru e há em toda parte do mundo. Amém? Tome decisões em Deus. Termina o capítulo 1 por acá, vamos diretamente ao capítulo 2 de Daniel. Então, vamos para o capítulo 2, que habla de um sonho de Nabucodonosor, e ele sonha com uma estátua. Então, eu creio que todos leram o livro por lo menos uma vez. Então, agora chegou a questão de la pergunta del grupo. Vamos sacar alguns minutitos, poucos, 3 ou 4. E a pergunta é a seguinte: qual é a semelhança que tem com o sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2, e aí tem o sonho da estátua, a cabeça, os braços, o vientre aí, as pernas, e o que sucede depois com a estátua. E aí também uma visão de Daniel em el capítulo 7, que é a visão de las bestias, que aí também algumas bestias, e aí também um final para estas bestias. Então, a pergunta que vocês vão discutir com seu grupo é se há alguma semelhança, se há algo similar entre o sonho de Nabucodonosor, em el capítulo 2, e de que se trata este sonho, e as bestias del capítulo 7. Então, se há semelhanças, não que tu vá criar as semelhanças, há escrito aí, pero de la forma como miraram, que puedan hablar em seu grupo, ok? E aí volvemos. Vamos. Me gostaria fazer com que agora algumas pessoas participaram, pero como tenho pouco tempo hoje, eu vou seguir direto. Pero espero que tenham buenas ideias ou coisas que dizer a respeito das estátuas e de la visão. Vamos ver mais adelante que nos gusta algo mais claro, porque a literatura apocalíptica queda assim muito confuso, pero creio que vamos ter muita clareza a respeito de todo isso. Eu vou compartilhar minha pantalla com vocês. E algo que me olvidou hablar en la clase pasada
é que também Daniel não está em ordem cronológica. Pero como é um livro pequeno, queda mais fácil de entender do que Jeremias ou algo muito grande, muito largo. Apesar que Cristina explicou de uma forma excepcional toda a questão de la ordem cronológica. Pero aqui está a ordem cronológica do livro de Daniel. Del capítulo 1 al 4 é puro a história de Nabucodonosor. Aí sigue normal, sigue a linha do tempo normal. Pero el capítulo 5 va a hablar de la muerte de Belsasar. Pero tú vas a ver que aí vai ter el capítulo 6, que já é o Império Medo-Persa, pero quando chegar no capítulo 7, vai falar de uma visão que ele teve quando estava o rei Belsasar de Babilônia. Então, por isso, Belsasar não estava morto? O que passou? É porque mais adelante, na parte das visões, ele vuelve para contar um sonho que tuvo em el reinado de Belsasar, que já estava morto. Então, vamos despacio. Del capítulo 1 al 4, queda la ordem bien. E lo correcto é já venir as visões que tuvo. Então, o capítulo 7 tem uma visão em el primeiro ano de Belsasar. E el capítulo 8, há outra visão em el terceiro ano de Belsasar. Aí, só então, em el capítulo 5, há a muerte de Belsasar. Quedou claro? Quedou bem? Depois, já vem o Império Medo-Persa. Aí, el capítulo 6, de Los Leones en el Fosso. Aí, já é Dário Medo-Persa. E aí, depois, em el capítulo 9, a oração já é todo a parte del Medo-Persa e de Ciro, de rei Ciro. Então, as últimas visões, que é uma só visão, o capítulo 10 ao capítulo 12 é uma só visão, tem que ver com o terceiro ano de Ciro. Muito bem. Alguma coisa que quero falar antes de falar da estátua e de lo que vocês compartilharam. Primeiro, a respeito de los sueños. Deus habla através de los sueños? Que pensam vocês? Queda mais que claro que sim, Deus habla hasta em outras partes da Bíblia. Juan tuvo um sonho, José tuvo um sonho de lo que ia suceder com ele e seus hermanos. José também, esposo de Maria, que foi aí a madre de Jesus, quando estava confuso de tudo o que estava acontecendo, um ángel, através de um sonho, também traz a clareza del Hijo Jesus e todo o que vai suceder. Então, Deus habla por sonhos, ok? Isso queda claro e há muitas evidências na Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Também no Novo Testamento, como quando Pedro está muito confuso e Pablo vindo a los gentiles e não sei o quê, também Pedro teve um sonho. Então, há muitos sonhos e visões. O que quero aclarar sobre sonhos, primeiro, nenhum sonho vai contra a vontade de Deus. Sempre que tem que estar pautado na palavra. O segundo é que o sonho também não é uma regra. Deus só habla através de sonhos. Não. Deus habla de muitas outras formas e, dale a exceção, habla através de sonhos. Então, os sonhos não são algo que quita nossa paz a ponto de meu Deus e a hora. Quizás há gente que está em matrimônio e peleou com sua esposa, com seu esposo, e teve um sonho que se rompia a aliança. Deus falou para mim que tenho que terminar este matrimônio. Vai quedar muita pelea de agora em adelante. Não! Os sonhos não vão contra a palavra de Deus. Não vão. E segundo, que os sonhos de Deus não causam confusão. Não causa confusão.
Acá em livro de Daniel, quando eles sonham, ao final do capítulo, o casal vai ter uma confusão a Daniel, ele pede a interpretação e Deus dá. E também sucede que quando ele não entende, Deus habla. Não, isto é para não entender mesmo. Vai quedar em secreto até o final dos tempos. Então, eu quero dizer que tu não puedes viver basado em sonhos. Este é o ponto. E quando Deus te dar um sonho, que for de interpretação e para a bendição dele, e não significa que vai ser isso para todos, vai ser com muita clareza. Este foi um sonho de Deus. Minha esposa, ela sonha muito. Tem muito sonho todos os dias do ano, do mês e por aí vai. Pero quando é uno de Deus, ela tem a convicção, não, isso é de Deus. E aí comparte a persona e traz conforto, ou traz uma confrontação, e vemos muitos testemunhos sobre isso. Então, eu queria aclarar isso, porque há muita gente que duda, ou muita gente que tem muito misticismo a respeito de seus próprios sonhos, pero a ciência já provou que quando estamos bajo medo, bajo estresse, bajo ansiedade, isso influencia nossos sonhos, pero não se chega a uma conclusão de por que sonhamos uma coisa ou outra coisa. ¿Está bem? Lo que passa em Babilônia é que eles tinham a crença que os sonhos eram os deuses hablando com os seres humanos. Então, para romper esta barreira de comunicação, era através de los sonhos. E empieza o capítulo 2 com Nabucodonosor tendo um sonho. Estava muito mal com este sonho, não se recordava do sonho, e ele habla, mira, eu quero a interpretação do sonho. E os astrólogos, os magos, mira, dígame o que sonhaste. Não, tem que me dizer a interpretação do sonho e o que eu sonhei. E a gente quedou, mira, nunca nadie, nenhum rei, nenhuma pessoa pediu algo como isso. Pero acá há algo interessante. Mira la respuesta de los magos de Babilônia quando Nabucodonosor dijo que entonces ellos iban a morir. Versículo 10 e versículo 11 de 2 Daniel. Versículo 10 e versículo 11. Dice assim a palavra do Senhor. Estamos no capítulo 2, ok? Los astrólogos responderam al rei: não há nada em la terra que pueda decirle al rei lo que sonhou. E nenhum rei, por grande e poderoso que seja, jamás pediu tal coisa a seus magos, brujos ou astrólogos. É impossível cumprir com lo que o rei exige. Mira agora, nadie, excepto os deuses, pode contar al rei su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Aqui está algo hermoso. Mira, rei Nabucodonosor, só os deuses podem fazer o que tu quieres, pero los dioses no habitan com los hombres. Los dioses habitam en los cielos, ou não sei onde. Pero acá queda revelado que os deuses paganos nada podem fazer. Aqui queda revelado que os deuses paganos são mudos, não hablam, não se relacionam. Os deuses paganos não têm autoridade nenhuma. E vai quedar revelado mais adelante porque Deus de los ejércitos, o Deus de Israel, é o mais poderoso, porque ele é vivo, ele habla e ele tem relacionamento. Principalmente em este momento com Daniel e seus amigos. Então, aqui queda revelado a fragilidade, ou quão fraco são os deuses paganos. Eles não podem fazer nada. O impacto da notícia, vira, todos vão morrer. O impacto também chega da notícia da Daniel e seus amigos, também vai morrer. Pero mira a atitude de Daniel em el versículo 17, el versículo 17 e 18 del Daniel, versículo 17 e 18. Entonces Daniel regresó a la casa e contou a seus amigos Ananías, Misael e Azarias lo que había ocorrido. Les rogo que pidieran al Dios del cielo
que tuviera misericórdia e lhes revelara el secreto para que não fueran ejecutados junto com os demás sábios de la Babilônia. Quando chega a notícia que Daniel também vai morrer, el capítulo 1 diz que Daniel, a um de seus amigos, quedou ainda mais sábio e também lhe deu mais sabedoria e discernimento. Pero acá Daniel va a seus amigos e lhe pide ajuda, lhe pide oração, lhe pide, mira, vamos a orar, me ajudem em esto, para que Deus tenha misericórdia. Lo que podemos aprender da atitude de Daniel, por mais que fora mais sábio de lo que seus amigos, é que não podemos fazer nada solos. A salvação é individual, pero o evangelho ele se manifesta em la unidade. O evangelho se manifesta de forma coletiva, em grupo, em equipo. Quando Jesus vai ensinar a oração a seus discípulos, ele não disse Padre Mío, ele dijo Padre Nuestro. Quando vemos a origem do nome Emmanuel, Emmanuel não significa Deus comigo, Emmanuel significa Deus conosco, Deus com nós outros. Então, não há vida cristiana como uma isla. Não há vida cristiana como uma isla. Não existe isso. Não há espaço na Bíblia para isso. O Evangelho é a manifestação de quem Deus é e de lo que é nossa identidade em Ele para os relacionamentos, para as pessoas. E por mais conhecimento que tenhamos em Deus, sempre vamos ser dependentes uns de los outros. Por isso que Deus comparte dones diferentes às pessoas. Uns têm uns dones, outros dones, um tem alguns talentos, outros talentos, porque Deus lhe gusta a unidade de seu povo. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei com vocês. Então, tu és uma pessoa que, mira, não pido ajuda a nadie. Não, Abraham, não confio em mais nadie. Se tu tem uma frase como essa, eu não confio a nadie, ok. É uma frase para não, quizás, não ser herido por mais nadie. Pero também nunca mais vai receber sanidade. Porque se a herida viene através de relacionamentos, a sanidade vem a nossa vida também por relacionamentos. Há mulheres, por exemplo, mira, Abraham, todo homem é igual. Todo. Sim, já hice a prova. Tenho uma vida toda para chegar a esta conclusão. E não é que todo homem é igual. Quizás uma chica tuve a infelicidade de estar com homens que todos le heriram ou não foram sinceros e tudo mais. Então, a sanidade vem quando de verdade conheço um homem que é um homem de Deus, que vai ser diferente destes homens. Então, como há heridas em relacionamentos, sanidade também há na forma de se relacionar. Por isso que quando temos uma relação com Deus, com Jesucristo, esta relação molda nossa vida, cambia nosso modo de pensar, de viver, de falar, e isso impacta a vida da gente. Nosso relacionamento, nossa relação com as pessoas é um reflejo de nossa relação com Deus. Querem mirar se alguém tem vida com Deus? Mira como esta pessoa se relaciona com a gente que está em sua volta. Então, acá é muito hermoso como Daniel pede ajuda a seus amigos. E, bueno, aí vem o sonho, Deus dá ele sonho, Deus dá a interpretação do sonho. E aqui está Daniel capítulo 2, uma grande estátua. Todos estão mirando a estátua? Sim? E eu já puse as bestias também do capítulo 7. Se vocês fizeram uma boa discussão aí, há 4 metales, há 4 partes na estátua. E há também 4 partes, 4 bestias. Eu vou falar melhor em las bestias quando chegarem no capítulo 7.
Pero acá já quero fazer já uma boa semelhança que há. Em la visão, se habla com convicção que a cabeça de ouro é Nabucodonosor. E há gente que pensa que o sonho a Nabucodonosor é uma sentença a ele. Não, é uma bendição para ele. Porque, mira, eu sou a cabeça, há todavia muitas partes e muitos reinos que vai venir, então estou bem acá. A pedra vai romper só mais adelante. Então, ele não queda aí muito mal. Depois vai quedar nos próximos capítulos, mas aqui não. No capítulo 2, não. Então, é interessante, por exemplo, que a bestia que é o leão, o símbolo de Babilônia, os arqueólogos lograram saber e mirar e ver que é o leão. Então, aqui diretamente habla de 4 reinos, 4 impérios. Por que sabemos disso, Abraham? Porque há certa firmeza em falar isso, por causa do final do sonho, por la roca que vai venir a destruir, a romper com la estátua. Sabemos que são 4 impérios por conta da parte final do sonho, que é la roca. Por exemplo, Daniel, hablando del sueño e hablando del capítulo 7, ele profetiza 600 anos antes de la venida de Jesus. Mira, 600 anos antes de la venida de Jesus. E mira o versículo 44 e 45 del capítulo 2. Versículo 44 e 45 diz assim a palavra do Senhor. Durante os governos de esos reyes, então são reis, as partes das estátuas são reis e governos. El Dios del cielo estabelecerá um reino que jamás será destruído ou conquistado. Aplastará por completo a estos reinos e permanecerá para sempre. Esse é o significado de la roca cortada de la montanha, aunque não por manos humanas, que hizo pedaços de la estátua de hierro, bronze, barro, plata e ouro. El gran Dios estava mostrando al rei lo que ocorrerá em el futuro. El sueño es verdadeiro e ele significado seguro. Então, a Bíblia diz, Daniel recebeu a revelação de Deus, e é interessante que Deus quer revelar o futuro a Nabucodonosor. Isso é muito interessante, para dizer, mira, eu estou em controle, é meu governo, eu tenho a autoridade. Então, é interessante mirar que há uma roca hecha não por manos humanas, mas uma roca que vem do céu. Agora, eu quero ler para vocês, muito rapidamente, menções em la Bíblia a respeito de la roca, a respeito de uma pedra. Mira Gênesis 49, 24. Eu vou ler rápido aqui, anota lo que puede. Gênesis 49, 24. Pero su arco permaneceu tenso e sus braços foram fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Então, acá, quando está falando a los hijos de Israel, há uma profecia a respeito de José. Quando Jacob bendice a José, habla de la roca de Israel, por las manos del poderoso, por el pastor y la roca de Israel. Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. La pedra que los constructores rechazaram, agora se ha convertido em la pedra principal. Então, há menções de la roca, de la pedra em Salmos. Mira esta profecia em Isaías, capítulo 8, versículo 14. Isaías 8, 14. Ele é quem deveria hacer temblar. Ele te mantendrá seguro. Em cambio, para Israel e Judá, será uma pedra que hace tropeçar a muitos, uma roca que los hace caer, e para el pueblo de Jerusalém será uma red e uma trampa.
Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim, Hebreus 12, 28. Já que estamos recebendo um reino incomovível, seamos agradecidos e agrademos a Deus, adorando-lo com santo temor e reverência. Então, em Hebreus habla do reino incomovível. Quando Jesus vino a los evangelhos, eu estou falando muito rápido? Estou empolgado com ele. Quando se habla aí, Jesus em los evangelios, ele diz, ha llegado el reino eterno, ha llegado el reino de los cielos. Mira 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, 4. E todos beberam a mesma água espiritual, pois beberam de la roca espiritual que viajava com eles, e esta roca é Cristo. Pablo habla em 1 Coríntios 10, 4. E esta roca é Cristo. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Jesus se acercou e dijo a seus discípulos, se me ha dado toda a autoridade no cielo e na terra. Então, toda a autoridade vino com ele Jesucristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, 5. E de Jesucristo, ele é o testigo fiel de las coisas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria seja al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Aqui em Apocalipse diz que ele é governante de todos os reis do mundo. Esta roca é Cristo Jesus. Lo que Nabucodonosor passa a entender é que há uma roca que vai destruir estes reinos, estes reis que se pensam maior do que todos. É interessante, mira, por que há tantas bestias, Abraão? Por que há tanto simbolismo? Sabe o que aprendo com o livro de Daniel? Que toda a vez que o homem quer governar sem Deus, todas as vezes que o homem quer decidir o que é malo e que é bueno, todas as vezes que o homem quer ter um governo sem Deus, acaba se transformando em bestias. Acabam sendo como bestias. O homem sem Deus é igual a uma bestia. Pero diz a palavra do Senhor que ha venido la roca, ha venido uno semejante al Hijo del Hombre, que tiene todo poder y autoridad para romper con las bestias, romper con el reino y con la estatua. Esta roca es Cristo Jesús. Como nascemos muito depois, quando miramos hacia atrás, sabemos que este reino eterno, sabemos que esta autoridade foi dada a Jesus. Por isso queda fácil a interpretação de lo que sucedeu. A cabeça de ouro é o reino, o império babilônico. Los braços são o império de Medo-Persa. Los mulos e o ventre de bronze são o império grego, por isso é curtito, durou um curto período de tempo. E o império mais grande, que quedou mais tempo e mais largo, a perna de hierro, é o império romano. Igualmente acá, vemos também os animais da mesma maneira. O leão e suas alas é o império babilônico, o osso é o império medo-persa, e ele vai falar em capítulo 8, ele vai dar o nome, el Medo-Persa. Aí também profecias, aí também uma profecia que disse em Isaías, não vou me recordar a citação, pegou muita coisa aqui, que Babilônia iba a cair em las manos de los Medo-Persa. Já havia uma profecia. Então, o osso é los Medo-Persa. El leopardo é o império
griego. Interessante que ele tem mais alas que o leão. E as alas significa a velocidade que o império vai dominando seus inimigos. E é interessante que tem 4 cabeças. E sabemos na história que se rompeu com a morte de Alejandro Magno e quedou os 4 generais cuidando aí de todo. Vemos também, quando ele vai falar do Império Grego, que há corno e depois saem 4 cuernos. Quando barra este corno, também é do Império Grego. E por último, o dragão, esta bestia feia, que assim como tinha 10 dedos de los pés, tem aí 10 cuernos. Então, são muitas semelhanças em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 2, a roca é Jesucristo, que vai destruir todos estes reis e impérios. E ele, em el capítulo 7, há o anciano de dias. E este anciano de dias le chama e vem hijo semejante a hijo de hombre. E quando Jesus vino, também dijo a mesma coisa de si mesmo, hijo del hombre, que aí vai destruir e lhe deu todo o poder e autoridade. Não logro me atentar a los detalles, vou seguir e vou falar de algumas coisas mais. Pero esta analogía, estas similaridades quedou clara? ¿Sí? Entende por que chega a esta conclusão? Outra coisa que quero falar. ¿Por qué se usou las bestias? ¿Por qué Daniel tuvo muchas visiones? Já estou falando coisas de los capítulos adelante, pero vou aproveitar que tenho tempo. Uno prefere ver, prefere mirar uma película do que ler o livro. Porque a película mescla mais os sentimentos e isso. E quizá Deus trajo todas estas visões de Daniel para ele ter ele sentimento, de trazer o sentimento e lo mais forte que pudo Deus trazer para explicar a Daniel. Porque quizá ele poderia trazer conhecimento solamente. Mira, vai passar isso, isso e isso. Pero al mirar as visões e mirar tudo isso, aí se involucra uno mais e tem um sentido muito maior e uma experiência muito mais significativa por la vida de Daniel. Por isso a gente não lhe gusta Apocalipse, Daniel, porque habla de todas estas bestias e todo isso. Não é algo muito claro. Mas eu quero falar uma coisa: a literatura apocalíptica, Apocalipse e todas essas visões de Daniel estão aí como uma alabanza a Deus. Eu nasci em la igreja. Eu tinha medo do livro de Apocalipse. Quando eu passei a entender Apocalipse, é uma adoração a Deus. É um livro de adoração, de alabanza a Deus, de que todo vai suceder bem, porque Ele tem o controle, a autoridade. Ele venceu a bestia, Ele venceu os reinos. Nós vamos triunfar com Ele, vamos fazer coisas novas, ressuscitar com nosso Deus. É um livro de adoração. Então, há muito simbolismo por ser uma literatura apocalíptica. Os números e os símbolos é uma representação. Acá se coloca leones, leopardo, mas até mesmo na Bíblia, Daniel dijo, se parecia um leopardo, se parecia um leão com alas. Então, não é certo. Acá se põe para ter uma noção, pero se parece. Quando habla de lo anciano de dias, em el capítulo 7, tinha seus olhos como llamas, sua roupa, vestiduras blancas. É uma representação. O simbolismo, para dizer isso, simboliza santidade, simboliza poder, simboliza vida. Espero que possam entender aí. E vamos seguindo. Aí vemos
en el capítulo 2, al final, la roca que va a llenar todo el mundo, que es Jesucristo. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, ¿qué es en la imagen? ¿Quién puede me decir lo que es eso? ¿Alguien sabe decir lo que es? Lo que ve en la pantalla. Tipo um arranha-céu. Un obelisco. Un obelisco son estos monumentos que tienen alrededor del mundo y en muchos lugares. En algunas versiones habla en el capítulo 3 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que está ahí, pero la palabra original en algunas traducciones dice una imagen de oro. É interessante que uma estátua é uma imagem, pero nem toda imagem é uma estátua. ¿Por que estou falando isso? Porque por la medida de la estátua, 27 metros de altura e 2,5 metros de ancho, lo mais provável é que Nabucodonosor hizo algo semelhante a um obelisco. Não é uma estátua com pés e como era de los sueños. Então, lo que muitos estudiosos creem que é um obelisco. Al final del Daniel capítulo 2, Nabucodonosor alaba al Dios de Daniel. É como que, mira, Dios Marduk não pudo fazer isso. Dios Marduk não é nada comparado ao Deus de Daniel. Que tremenda revelação. Dijo lo que sonhei, dijo la interpretação del sonho, vamos alabar el Deus de Daniel. É como que uma conversão aí de Nabucodonosor. Como que, uau, que bendição. E ele queda aí bem. Hasta que passa o tempo. E ele hizo uma estátua, pero me gusta mais dizer que hizo uma imagem de ouro para que foi levantada em Babilônia, em uma província de Babilônia, para que ele fuera adorado. Em este capítulo 3 de Daniel, quantos conhecem a história del horno ardente? Levanta a mão. Quantos aí já conheciam a história? Sim, já conhecia? Eu também, sabe? E quando chegamos ao capítulo 3, queremos ir direto a Sadraque, Mesaque e Abidnego para vermos como somos igual a eles, ou eles passaram por el fuego, quizás estou passando por um fuego também, e há uma identificação com ele. Pero acá no capítulo 3, não só há Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em el capítulo 3, há Nabucodonosor. E sabe que? Eu creio que muitas das vezes nós outros nos parecemos mais com Nabucodonosor, aonde queremos ser adorados. Quantas pessoas em las iglesias não saíram de la igreja frustrados, com heridas profundas, porque quizás em seus ministérios queriam solamente que sua imagem fuera adorada. Queriam adoração a si mesmo. Quantas bases missioneiras não há confusões e conflitos porque cada ministério, cada escola quer ser adorada. Eu sou a melhor escola. Eu sou o melhor líder. Eu sou o melhor pastor. Eu sou a melhor cantante. Eu sou o melhor missioneiro. Ao largo de la vida, quizá nós outros, assim como Nabucodonosor, queremos que nossa imagem seja adorada por la gente. Quantas pessoas em seu trabalho não vou ajudar, porque eu sei que se eu ajudar, a glória não vai ser minha. Não vão reconhecer meu trabalho. Por que vou fazê-lo bem? Por que eu vou fazer lo correto?
Há gente que ama a reputação, a própria reputação. Pero o evangelho não dá espaço para isso. Há muita gente que, como Nabucodonosor, quer também ser adorado. Sabemos o que sucede. E chega a um ponto que, quando se toca, oigan tocar a trombeta, a flauta, a cítara, tem que se rendir a la imagen de Nabucodonosor, senão vai ao horno ardiente. Tinha muitos hornos em Babilônia, porque cada lugar, província, tinha uma especialidade em algumas coisas. Se tu estudar, por exemplo, os filisteus, eles dominaram a arte de hierro e tudo mais. Acá os babilônicos, em este tempo, tinham muitos hornos ardientes para hacer os ladrilhos. Argila, ladrilhos, eles tinham muito isso, trabalhavam muito com isso por la região e lo que manejava. E eles, há uma sentença del horno ardiente, vai ser echado al fuego quem não hacer lo que estamos mandando. A forma de matar, uma das formas é o fogo. Já em el Império Medo-Persa, mais adelante, vai ser o fosso de los leones, porque os medo-persas idolatravam o fogo. O fogo era um deus. Por isso não há morte em el Império Medo-Persa por el fuego. El fuego para eles era um deus. Pero me impacta a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava, ok? Daniel não estava com eles. Aí a gente que predica. E como Daniel não entrou em la horno ardente, também os amigos de ele não foram ao fosso de los leones. Como tu não estava com nós outros em uno, não vamos estar com vocês em tu prueba. Pero Daniel estava onde? ¿Aonde estava Daniel? Uma pergunta hermosa. ¿Dónde estava Daniel? Há três posturas de onde estava Daniel. Poderia estar enfermo, primeira opção, porque habla em Daniel, capítulo 8, versículo 27, que de tanto mirar a visão e o ayuno, quedou enfermo, dias enfermo. Então, quizá em este tempo também estava enfermo. A segunda postura diz que Daniel poderia estar em alguma missão especial de rei. O rei poderia ter mandado Daniel a alguma parte, a hacer alguma missão, porque Daniel, em este momento, é uma pessoa muito confiável do rei. E a outra postura é que Nabucodonosor pueda ter dispensado Daniel del acto de adoração por el próprio Nabucodonosor. Como Nabucodonosor le gostou muito a Daniel e tuve o momento do capítulo 2, quizá Nabucodonosor não, Daniel não precisa ser isso. Então, há estas três posturas, pero a verdade é que não se sabe onde Daniel estava. Mira el versículo 17. É muito forte. Quem pode ler o versículo 17? Aí em la NTV mesmo. Quem pode ler o versículo 17? Que é a resposta de eles a Nabucodonosor. Rápido, alguém? Não tenho muito tempo. Eu tenho a Reina Valera, ¿puede ser? Pode ser também. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aí está, só o 17. Em la NTV diz: se nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos é capaz de salvar-nos. Ele nos resgatará de su poder, su majestad. Que bendição! Mira, eles creem em um Deus de milagros. Glória a Deus, Deus é Deus de milagros. E, ó Rei, nós outros creemos que Deus pode nos salvar, porque Deus é um Deus de milagro, Ele hace milagros a seu povo. E é muito interessante isso, pero o que me impacta não é para nada o versículo 17.
Lo que impacta mi vida es el versículo 18. Mira lo que sucede en el versículo 18. Lee, mi hermana, lee. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted levantó. Dios mío, ¿qué respuesta es esa? Mira, mi Dios es un Dios de milagro. Si Él quiere, Él va a nos livrar. Pero se no hace, Ele sigue sendo Deus. Pero se não hace, não vamos nos rendir. Deus é Deus em qualquer situação. Isso é magnífico. Quantos cristianos estão na igreja puro por la campanha, puro por lo que Deus pode te dar, tudo porque há a campanha de las 7 bendiciones de Deus a sua vida, há o culto de los milagros, há o culto de la vitória. Nada encuentra, mi hermano. Pero el problema de eso es que cuando las cosas no salirem bien, quando tu expectativa em Deus não for satisfeita em Ele, que vai quedar com sua vida? Que vai ser? O problema de isso é que aí quando as pessoas lhe sucede algo mal, pensam que estão em pecado, pensam que Deus se alejou de eles, pero acá queda claro uma visão correta de Deus. Ele é um Deus de milagros e pode ser algo novo, pode sacar nos outros. E quer saber? Se não saca, tranquilo. Deus é Deus. Hermanos, que bello, que hermoso. Mira o que diz Isaías 43. Eu lendo o livro de Daniel, Daniel me hizo caminar por la palavra, caminar por la Bíblia. Mira Isaías 43. Dice assim, no versículo 1, pero ahora, ó Jacob, escucha el Senhor quem te criou. Ó Israel, el que te formou, e disse, não tengas miedo, porque he pagado tu resgate, e te he chamado por tu nombre, eres mío. Mira ahora, quando passes por las águas profundas, eu estaré contigo. La Bíblia não disse, se passares por las águas profundas. A Bíblia diz, quando passares. Esse quando passares significa que vamos passar em nossa vida por águas profundas. Depois, quando passes por rios de dificuldade, não te ahogarás. Quando passes por el fuego de la opressão, não te quemarás, glória a Deus. Las llamas não te consumirán. Está falando isto em Isaías. E aqui não é se passares, é quando passes. Vamos passar por momentos de dificuldade em nossa vida, pero creemos em um Deus que está com nós outros, suceda o que suceda. Eu vou falar mais disso em capítulo 6. Pero é muito maravilhoso ver que eles creiam em um Deus que poderia obrar milagro, pero o milagro não era o mais importante. Deus é mais importante que o milagro. A gente mirou a glória de Deus em el deserto. A gente comió el milagro. La gente comió el maná, pero este milagro para ellos no sirvió para nada, porque murieron en el desierto. Hay gente que le gusta los milagros, pide los milagros, pero los milagros por los milagros no significan nada. Hay un rey que recibió un milagro de Dios para vivir 15 años más, pero mejor que tuviera morrido antes. Isso impacta minha vida. Versículo 25 e 26, del capítulo 3. Versículo 25 e 26. Mirem, gritou Nabucodonosor,
Yo veo a quatro hombres desatados que caminam em meio del fuego sem sofrer daño. E o quarto homem se parece a um Deus. Increíble. Entonces Nabucodonosor se acercou tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadraque, Mesaque y Abednego, servo del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadraque, Mesaque y Abednego salieron del fuego y no tenían ni el olor de la llama y del fuego. Acá são duas possibilidades. Um ángel del Senhor estava com eles, um ángel. Ou também se trata de uma teofania. Abraham, que é uma teofania? É uma aparição ou revelação de Deus em el Antigo Testamento. Então, há várias partes em el Antigo Testamento que sucede uma teofania, é como uma aparição de Jesus em el Antigo Testamento. E muitos creem que em este momento, quizás, está aí o próprio Jesus, o Deus com eles, livrando a cada um de eles. Há uma foto do horno. Algo interessante é porque os que echaram eles morreram e se queimaram. E Nabucodonosor logra mirar e não se queima. Eu não logrei encontrar a foto, mas eu tenho uma foto hermosa de um horno, porque o horno tem a entrada principal, como está mirando aí, e o horno tem que ter uma salida do aire, de las llamas, para poder controlar a qualidade do fogo. Então, muitos eu creio que eles foram echados de arriba, dentro do horno, e por isso a llama matou o que los echaram aí abaixo, pero Nabucodonosor está mirando de frente aí. Não de arriba, del hueco de arriba, pero sí de abaixo. Não sei se me hago entender. Pero aí vamos, Daniel capítulo 4. El sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor habla el Dios Altísimo. Hay una conversión de Nabucodonosor. Ele queda aí bem. E ele capítulo 4, Nabucodonosor empieza alabando el Dios. Paz e prosperidade a todos, que todos conozcan los señales y maravillas que el Dios Altísimo he realizado en mi favor. Entonces, habla de Nabucodonosor, alabando a Deus, reconhecendo quem Deus era. Interessante em el capítulo 1, que eu falei para vocês em la clase de lunes, que Deus que entregou su pueblo en la mano de Nabucodonosor, correto? Pero eu olvidei de ler para vocês Jeremias 25:9. Mira o que diz Jeremias 25:9. Vocês tiveram classe de Jeremias. Diz assim: E aqui enviarei e tomarei todas as tribos del norte, disse Jeová. E a Nabucodonosor, rei da Babilônia, mi siervo. Vou repetir, mi siervo. Vou repetir de novo. Não, pode ler aqui. Mi siervo. Então, Deus escreve que Nabucodonosor é mi siervo. Mi siervo. Deus tem o controle de todo. Toda a autoridade está na mão de Deus. Nabucodonosor é servo do Senhor. Reconoce ele e tuve um sonho. Este sonho, não sei se logra mirar aí atrás, é de uma grande árvore. E esta árvore vai ser cortada em seu esplendor, em seu orgulho. Correto? E está falando que Nabucodonosor vai quedar orgulhoso. Pero ele não entende o sonho e pergunta a Daniel de novo: Daniel, que se trata isso? Quem pode ler para mim, versículo 19 del capítulo 4? É impactante. Versículo 19 del capítulo 4. Al oír el relato, Daniel, también llamado Beltsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Beltsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Beltsasar respondió: Mi señor, quisiera que los sucesos
anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Dios mío, no, tú no leíste eso, no lo creo, no lo puedo creer. Hermanos, vamos recordar los sofrimentos de Daniel. ¿Quién sacó Daniel de Jerusalén? Fue Dios, pero el hombre, ¿quién fue que sacó él? Nabucodonosor, muito bem, Romy. Quem quizás deu a ordem para castrar Daniel? Nabucodonosor. Ustedes estão muito bem. Quem cambiou o nome de Daniel? Nabucodonosor, hermanos. E acá, Beltesazar, Daniel dijo, mi senhor, quisiera que los sucesos antecipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Daniel tiene una gran misericordia por su enemigo. Daniel muestra una gracia de Dios y compasiona a Nabucodonosor. Daniel estava muito resolvido em seu coração. Se de alguma maneira Nabucodonosor e o Império Babilônico hicieron mal a Daniel, isso já estava um caso cerrado em seu coração. Ele perdonou a eles, perdonou a seus inimigos. Deus é maior que todo isso. Quando perdonamos a alguém, é como que nós ressuscitamos alguém em nosso coração que estava muerto. Não existe uma vida em esta terra sem a prática do perdão. Quantas pessoas tu has perdonado? Pero mais allá, a quem tu has que perdonar? Abraham, pero tu não sabes o que essa pessoa me hizo. Deixou uma deuda grande em minha vida, roubou minha inocência, roubou minha niñez, roubou minha confiança, roubou minha plata. Pero não se trata de eles, não se trata de ele, de ella, se trata de ti. Se trata de lo que Deus hizo por nosotros a través de Jesucristo en la cruz. E Jesus em la cruz orou, Padre, perdónalos porque não sabem o que hacen. E el perdão significa perder. El perdão significa perder a deuda. Alguém criou uma deuda contigo, uma deuda emocional ou o que seja, e liberar perdão significa abrir mano de la deuda, deixar a deuda para lá. Não, eu não vou perdonar meu papá, porque meu papá não me deu amor. Pero tu tens que abrir, sacar esta deuda. Deixar esta deuda para allá. Porque Deus vai falar contigo. Ele não pode pagar o que lhe deve, pero eu puedo. O amor que tu não recebiste, eu te dou. Isso se trata do Evangelho. E aí, passado um tempo, há um microfone aberto aí, se alguém pode cerrar, por favor. Sí, yo quería hacer una consulta. Sí, uma pergunta? Hola, si es una pregunta, puede. Que si, ¿será que estos sucesos es porque Nabucodonosor tomó los utensilios, hizo el altar y además Dios también muestra la justicia como a los suyos, a quienes él tomó también? Y como que en esta visión de Nabucodonosor, a pesar de que siempre se mostrase Dios, que es Dios de todos sus dioses, Sí. tenía que llevarlo a este reconocimiento verdadero. Y es como, a veces nosotros también intentamos traer a personas que a lo mejor han dejado a Cristo
Y a veces siempre descansamos en que el Espíritu Santo traiga esa convicción, pero es como también debemos tener esa persistencia para que reconozcan al Dios verdadero. Ah, muy bueno. Lo que parte de nosotros tenemos que insistir y hablar porque Dios hace la obra. Entonces, sacaste una buena aplicación para ti. Pero el problema acá de Nabucodonosor no fue los utensilios. Para Belsasar sí fue. Porque los utensilios fue Dios. Dios lo dio, Dios los entregó y Dios que dejó llevar. Eso es. Más adelante, para Belsasar, Dario no, Belsasar, quando agarra os utensílios, é porque ele quer se poner arriba de Deus. Pero por que sucedeu isso a Nabucodonosor, que é o que está falando? Por orgulho. Ele se quedou orgulhoso. E na Bíblia há montão de versículos que Deus resiste a los soberbos. Deus queda de lejos de los orgulhosos. E se Nabucodonosor tuvo a oportunidade de reconhecer a Deus, pero passado um tempo quis ser adorado, Deus vai baixar isso. Deus vai mostrar que Ele é Deus. A soberba precede a caída. De la soberba, del orgulho, proviene a queda. Este é o caráter de Satanás, o orgulho. El diablo só é el diablo porque foi orgulhoso e quiso ser igual a Deus. Todas as pessoas que são orgulhosas, que vivem em orgulho, significa que elas estão tomando o lugar de Deus. Querem ser como Deus a sua vida. E aqui o rei passa o tempo, ele reconhece a Deus. Ele não escreveu a Bíblia, pero ele hace um decreto real, por isso está acá na Bíblia. Quando habla yo Nabucodonosor, agarraram o decreto que ele puso na cidade e puseram acá. Pero digo a um ponto que ele, se crer, passa por el palácio, assim diz o capítulo 4, e se creu orgulhoso, tudo é por mim, para mim. E eu creio que Deus em tudo isso tuvo muita misericórdia de Nabucodonosor. O que passa com ele acá é o que a ciência chama de licantropia. Licantropia é uma síndrome psiquiátrico pouco comum, um pouco raro, em que a pessoa afetada experimenta a ilusão de que pode caminhar ou do que se cambiou a um animal. Então, há uma ciência que dijo que pessoas passaram por isso, que é a licantropia. Pode buscar depois. Ele quedou 7 tempos assim. Não se sabe se são 7 anos, não se sabe se são 7 semanas, não se sabe, 7 tempos. Não há como querer buscar quanto tempo quedou assim. Pero depois ele reconhece a glória de Deus e não se sabe depois o que passou com ele. Pero viveu como um animal todo esse tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Me gusta muito a interação de vocês, porque como miro os capítulos, lo que Deus quer falar e também miro o tempo, quizás estou falando muito rápido e quizás também não sei se sentido. Vou ir despacio. Perdóname se estou muito apurado, pero é o desejo de lograr passar verdades e coisas que Deus pôs em meu coração através de um livro tão hermoso. Amém? Eu creio que é isso. Estamos em capítulo 4. Aí se foi. Hasta aqui, alguém tem alguma pergunta mais a respeito de los capítulos que já passamos? ¿Alguien? ¿No? Abraham, Oi. não seria. Eu vou pegar isso como para mim pessoa assim. Eu vou compartilhar o que imagino, né? Mira, isso quando acontece com Nabucodonosor é bem antes de acontecer, na verdade, né?
tinha venido aí esse sonho e tudo. E, de certa forma, eu miro como um alerta que Deus já está te falando que se tu continuar dessa forma, vai acontecer isso. Aham, Então, de certa forma, foi uma lição, talvez. Uma lição aham. mostrando para ele que os orgulhosos, ¿sí? Sim, Deus abate. isso é. Muito bem. Chegamos ao capítulo 5 de Daniel. Acá já passou muito tempo, gente. Estamos lendo só 4 capítulos, mas já passou muitos anos. Se crê que agora Daniel tem como 80 anos em esta parte do capítulo 5, quando se foi profetizado que Babilônia iba a cair em la mano de los medo-persas. Isso está narrado na Bíblia, que ele morreu em esta noite de la fiesta, pero há escritos extrabíblicos que vão narrar também, que vai dizer lo mismo, como eles lograram entrar e vencer a batalha sem nenhuma pelea. Porque, como eu disse na classe anterior, os engenheiros aí de los medos persas, lograram bajar as águas aí do rio por um desvio, foram por los aquedutos e há evidências externas que havia uma grande fiesta. As festas em Babilônia eram uma fiesta, se tu for invitado e não for à festa, seria uma desonra muito grande. Outra coisa que seria muitas bebedices e orgias. Se crê que a gente chegava a vomitar 3 ou 4 vezes para quedar em la fiesta. Passava mal, e vomitava e quedava aí. Pero Belsazar, ele está dizendo, quando ele agarra os utensílios do templo, ele está dizendo, eu tenho domínio sobre Deus. Quando ele agarra os utensílios do templo, ele está dizendo, eu tenho domínio sobre Deus. E aí, o versículo 7, o versículo 16, que ele promete muitas coisas a Daniel se logra dizer o que a mano aí escreveu na parede. E Daniel, não quero nada tuyo, dá para outra pessoa, pero eu vou dizer o que sucede. E ele habla, mira, tu vai ganhar muitas coisas e vai ser terceiro em importância do reino. Então, vocês podem buscar o poema de Nabonido ou as crônicas de Nabonido, que são evidências em uniformes, que está como aí na figura, que prova que ele rei sí era Nabonido, pero al salir dejó al reinado Belsazar. Então, a Bíblia, mais uma vez, por la arqueología, está probando su veracidade. Não que necessitava, pero é maravilhoso, de verdade, muito maravilhoso. Então, por isso ele habla sempre, Daniel, habla comigo e será o terceiro del reino. Também habla de el versículo 10 de la rainha madre. El versículo 10 del capítulo 5. Cuando la reina madre oyó, entonces en ese tiempo las familias poligâmicas, las familias que tenían la poligamia, la reina siempre era la madre del rey. Entonces acá puede ser que sea la esposa de Nabonido o quizás una joven esposa del notable Nabucodonosor. Ok? É uma questão aí de interpretação a respeito de la reina madre, que não era esposa de ele, pero en este tempo la reina sempre era la madre del rei. E é interessante a ousadia de Daniel. Alguém dijo na classe de lunes, uau, que ousadia a hablar los poderosos. Temos que ter esta ousadia. Quizás Deus te dá uma palavra para tu hablar com tu líder ou com tu jefe.
Quizá Deus pone algo em seu coração para falar a um pastor e tu queda temblando, Deus mío, pero eu sou só um jovem mortal e como vai quedar com o que eu pueda falar? Mira, temos que ter ousadia em Deus para falar a um mundo caído ou alguma pessoa lo que Deus ha puesto em nosso coração. Amém? Te animo, assim como Daniel, a ter esta ousadia. Ele, mira, eu vou falar acá. E aí, en el versículo 25 y 28, tiene lo que está escrito en la pared. Neme, neme, tekel, farsim. Estas palavras são substantivos de medidas e cálculos monetários. Então, neme significa número ou conta, né? Número ou conta. Tekel significa peso e medida. E farsim viene dele plural de peres, que significa divisiones. Então, é números, peso e divisão. Então, que Daniel hace em esta interpretação? Agarra palavras que são substantivo, transforma em um verbo para criar frases para a sentença de Deus. E isso queda muito claro aí em el versículo 25 a 28. Contado. Deus ha contado, porque é número, não? Deus ha contado sus dias. Mene significa número contado. Tekel, pesado. Usted ha sido pesado en la balanza. E parsim, versículo 28, su reino ha dividido y dado a los medos y los persas. Ustedes leyeron Jeremias e la queda de Babilônia, aí em versículo 30, essa mesma noite mataram a Belsazar, rei da Babilônia. Está em versículo 30. Isto está profetizado em Jeremias, capítulo 50, la queda de Babilônia. Está profetizado em Jeremias, capítulo 51. E está profetizado em Isaías 13. Todos esses profetas já haviam profetizado a caída de Babilônia. Jeremias 50 e 51 e Isaías 13. Isso me impacta em la palavra de Deus, que gente muito tempo antes de lo ocorrido falou de forma clara e específica como Deus tem o controle de todo. Esse livro se trata de la soberania de Deus. Vamos para o capítulo 6 de Daniel, Daniel em el fosso. Aqui é muito impactante. Aqui, Deus mío. Quem pode ler o versículo 4? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Muito bem. Daniel le gana favor a outro rei de outro império. Aquele império medo-persa. E é interessante notar que quizá despertou a envidia de muita gente. Porque como pode alguém que era escravo, alguém que pertence a outra nação, ter tamanha notoriedade, tamanha destaque, ou estar como uma pessoa que é escrava e de outro lugar queda com esta posição e nós outros não? O que passa? Não pode seguir desta maneira. Conspiraram contra Daniel. Onde vamos agarrar Daniel? E aqui, em capítulo 6, habla que ele rei hace um decreto, pero el decreto não poderia, el decreto estava acima do rei, diferente de Babilônia. Hablamos isso também em lunes. E é interessante que Daniel orava. Quem pode ler o versículo 10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado,
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Muito bem. Orava 3 vezes al dia. Los Salmos hablam muito disso. Salmos 119, versículo 55. De noite reflexiono sobre quem eres, Senhor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Então, ele salmista ora de noite. Salmos 5, 3. Ele, Senhor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones e quedo a la espera. O salmista também ora por la mañana. Salmo 57, 17. Mañana, tarde e noite, clamo em meio de minha angústia. E ele, Senhor, oye mi voz. Depois, os patriarcas e os apóstolos, muita gente, algumas culturas têm a questão da oração fija em horário do dia. Creio que há alguma dificuldade com isso, porque a vezes a pessoa passa a ser por uma ordenança, ou quizás porque tem que fazer e não porque quer fazer, pero é impactante mirar alguém que tem vida em Deus. E não há vida com Deus sem oração. Então, temos que manter este hábito de orar todo o tempo, seja por la manhã, seja em la tarde, seja na noite. Crie tu vida com Deus aí, pero que tu puedas sacar um tempo de todo para ter uma vida de oração. Este é Daniel. Tramam contra ele e ele passa a orar. Não quer saber de decreto, coisa nenhuma. Pressionam o rei e o rei tem que echar Daniel em la cueva de los leones. Pero nuestra amiga leyó que era fiel, sempre responsável e totalmente digno de confiança. Pode ler o versículo 16 também? El 4 diz que Daniel era fiel. E el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Muy bien, muy bien. Aqui mostra mais uma vez a fidelidade de Daniel, que tu Deus, a quem sirves tão fielmente, te resgate. Então, a pergunta é: que atitude de Daniel lo echó en el foso de los leones? ¿Fue porque estaba en pecado? Fue su fidelidad a Dios. Qué gloria, mi hermana. Daniela, lo que echó Daniel en el foso de los leones fue su fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios, foso de los leones. E nuestra mente, não sei la de ustedes, pero la mía muitos anos funcionou desta maneira. Se eu sou fiel a Deus, eu não vou nem entrar em el foso de los leones. Não vou passar nem perto, nem cerca. Porque minha fidelidade a Deus me dá a cobertura aí e nada pode... Quando sucede algo malo em nossa vida, queremos encontrar motivos de por que está sucedendo isso. Por que está sucedendo este mal a minha vida? Eu rompi el auto aí na carretera. Deus mío, ¿por que isso, meu Padre Deus? ¿Qué passou? Será o pecado? Eu deixei de orar. Que Deus! E quando passa algo, nossa mente crê que toda a angústia em nossa vida e tribulação significa que hicimos algo malo. Pero muitas das vezes, o fuego en la Bíblia ou a angústia é uma prueba a nossa fidelidade a Deus. É para revelar como somos fieles a Deus. O tempo está avançado, necessito contar um testemunho. Há um amigo missioneiro
Somos muy amigos y tem uma história que ele estava com sua novia haciendo compras aí, comprando comida. Quando está saindo do mercado, ele mira um auto de uma BMW, um auto muito custoso, que passa cerca de seu auto e le rompe aí o retrovisor, el visor delantero, não sei. Rompe o vidro aí para mirar. Rompe algo de seu auto. E então, retrovisor, aí é o mesmo. Que passou? Então, o auto para de la BMW, baja um homem borracho. Bajo, meu amigo é muito alto, e mira o auto. Su próprio auto não sucedeu nada, pero o auto de meu amigo missioneiro rompeu aí. E ele disse assim: eu sei o que está passando acá. Tu queres meu dinheiro? Estava borracho e começou a falar tonterias. Tu eres muito pobre. Mira tu auto não é nada. Mira el mío. Tu eres como um verme. Tu não eres nada. E começou a falar coisas que eu não posso falar acá. E meu amigo, ao lado de sua novia, baja a cabeça e pensa em golpear o homem. Meu amigo missioneiro pensou em golpear o homem. É bajo, está borracho, vai ser muito fácil. Pero ele queda bajo, cabeça baixa, e pede a tu novia para entrar em el auto, e ele de cabeça baixa entra em el auto para salir. El hombre viene em sua ventana e empieza a falar muito mais e coisas piores todavia. Tu eres um pobre, tu não vale de nada, queres dinheiro mío, tu isso. Meu amigo prende o auto e sale. O homem entra em seu auto e vai atrás de meu amigo. Meu amigo conhece a cidade, entra em uma calle que é em contra, não poderia entrar em esta calle, entra em esta calle e o homem se foi direto. E ele queda pensando em toda a vergonha, em lo que deveria ser, e está do lado de sua novia. Que situação. Vai à casa sem falar uma palavra. Chegando à casa, está tão assim que vai tomar um banho, echar água aí, no banho, e quando está debaixo da água, da ducha, empieza a chorar. E quando está chorando, Deus habla para meu amigo missioneiro. Que bueno que foi contigo. Que bueno que foi contigo. Imagina se fuera com outra persona. Lo que podría suceder. E este fosso de los leones, se podemos dizer assim, que meu amigo passou, foi solo para provar a fidelidade que ele tinha a Deus. Lo mais interessante em este capítulo é porque há muita semelhança com Jesus. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Então, mira, Daniel estava sendo fiel, Jesus foi fiel à sua missão. E conspiraram contra Daniel, hablando al rei. Conspiraram contra Jesus, delante de Pilatos. Echa ele al fosso de los leones, não, perdão, a la cruz. Echa ele a la cruz. E echaram Daniel em el fosso de los leones, hablando mentiras e acusações. E echaram, e foi injusto o que fizeram com Daniel. E Jesus foi a la cruz, a su fosso de los leones, também injustamente. Pero al final, Daniel salió vivo del foso de los leones. Deus lo livrou. E aún mais, los que conspiraram contra ele foram echados en el foso de los leones. Pero Jesús não. Jesús foi echado en el foso de los leones e não salió para salvar los que conspiraram contra ele. E na história de Daniel, só o final cambia, porque Daniel é salvo.
Pero los que conspiraron contra ele, no. Pero en Jesús, ele é echado, es muerto por una culpa que era nuestra. Nosotros somos los que conspiraron contra Jesús. Foi nosotros que conspiramos contra Jesús. E ele não vuelve, solo depois de 3 dias, para salvar aqueles que conspiraram contra ele. É tão interessante isso, que Jesus, ele, quando está na cruz, ele habla, el versículo 1 del Salmo 22, que é: Padre, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me desamparaste? Pero el mismo Salmo 22 habla más adelante que él ha de sacar de la boca de los leones que están rodeando y quieren nos despedazar. El Salmo 22, versículo 13 dice: Como leones abren sus fauces contra mí, rugem e despedaçam a sua presa. Então, o próprio Salmo 22, que ressuscita o versículo 1, mais adelante habla também de algo semelhante a lo fosso de los leones. Aí, el capítulo 7, acá é como era os ladrilhos aí para chegar ao templo pagano em Babilônia. Então, aqui vemos um animal híbrido, a cabeça de serpiente, as patas delanteras del felino, as patas traseiras de outro animal, em sua cola aí aguijón. Então, eles estavam acostumbrados com visões de animais desta maneira. Por isso, Deus também habla a Daniel de las 4 bestias, que já vimos também que são os impérios. Há muitas interpretações com relação a isso, pero lo que podemos afirmar que são os reinos. E há o Hijo del Hombre que vai romper e terminar todas as bestias. E el capítulo 8 se habla del carneiro e del chivo. E aí ele dá a interpretação. El carneiro, há 2 cuernos, um maior e outro menor. E quando chegou a parte de las Torres Gemelas, dijo que esta passagem habla de las Torres Gemelas de los Estados Unidos, pero nada que ver. Los medos e los persas. Los medos menores, los persas maiores. Por isso, dos cuernos aí. E vino bode, que é o Império Grego, ele dá o nome que vem com gran cuerno. Quizás Alexandre Magno, e depois vem 4 cuernos mais, e aí um cuerno pequeno, e aí muitos detalhes de las visiones que não temos a conclusão todavia. Lo que eu quero falar para vocês, e pido solo 5 minutos mais, é que as visiones têm 3 interpretações básicas. Quando habla acá em el capítulo 8 de los fines de los tempos, é los fines para eles, não é los fines para nós outros. Pensamos lá, leemos los fines de los tempos, e todavia vai venir. Pero para eles sucedeu algo semelhante, porque disse que iba a ter a profanação del templo, os cristianos iam a ser perseguidos, iba a suceder muitas coisas. E na história, em el Império Grego, há homem chamado Antíoco Epifanes, pode pesquisar depois, e esta história tu vai encontrar em Segunda de los Macabeus. É livro que não cremos como inspirado por Deus, pelo vai narrar, vai contar esta história de alguém que profanou o templo. Tuve orgias adentro del templo,
tuvo adoração a outros deuses, hizo coisas terríveis e se encaja muito bem em el Daniel capítulo 8 e também um pouco del capítulo 7. Então, para os fines de ellos, há toda esta questão. Há também uma persecução em la muerte de Jesús e também em 70 depois de Cristo, quando Nerón echa fuego em Jerusalém e também rompe com o templo em 70 depois de Cristo. Se encarra também em muitas visões de Daniel. E aí também coisas futuras, quizás, que todavia não sucederam. Então, o que eu quero falar é que não importa qual a visão, os simbolismos e os números não encaixam perfeitamente em uma visão. Não encaixam perfeitamente os números e os simbolismos. Por isso que Daniel, na verdade, é um livro de esperança. Foi um livro de esperança para os cristianos que sofreram com Antíoco Epifanes. Foi um livro que deixou esperança em los tempos de Jesus e em 70 depois de Cristo. E aún Jesus utilizou o livro de Daniel para confrontar a la gente. E é um livro também de esperança a gerações futuras como a de nós outros. É por isso que em Apocalipse, Juan também vai ser uso de visões de bestias. Pero lo que importa a nós outros é o grande final que Cristo venceu. Quero terminar, e aí, perdóname por não falar muito a respeito do capítulo 9, há uma oração belíssima, e a oração do capítulo 9 é quando ele está lendo Jeremias. Olha que bacana. A boa oração e a oração de confissão do capítulo 9 tem que ver com a palavra. Quando buscamos a palavra, temos uma vida de oração totalmente diferente. Então, Daniel começa a pedir perdão a Deus por seus pecados e pecados da nação, e isso fruto da palavra. Por isso, em Seminário Betel, me gusta, estamos estudando a palavra, mas sempre terminamos com uma grande oração, ok? E termino com La Gracia de la Garza. Alguém já mirou la garza? Alguém conhece la garza? El animal? Sim? Já miraste alguma vez la garza? La garza, quando vai comer e está por aí, é interessante que la garza sempre queda aí em los ríos, pero também em lodo. Em el lodo. E então, la garza tem uma graça. Então, aí está o título. Estão mirando a foto de la garza? Sim? Aí tem o título A Gracia de la Garza. O que significa? É a arte que a gracia tem de viver em meio ao lodo, pero sem ensuciar a roupa. É a arte de viver em meio ao lodo sem ensuciar sua vestidura. E eu creio que muito de isso é o livro de Daniel, e seus amigos. Eles viveram em meio ao lodo, em meio à sujeira, pero não deixou ensuciar a roupa. Basado em seus grupos de WhatsApp que tu tienes, não deixe que isso pueda ensuciar sua roupa. Baseado em conversações que tem com amigos não cristianos, que isso não pueda ensuciar sua roupa. Baseado em que você mira quando vê a tele, não ensucie sua roupa. Baseado em que vai ser na universidade, baseado em lo que está sendo com seu matrimônio, baseado em la vida que tem, não deixe ensuciar sua roupa. E isso só é possível quando temos uma vida em Cristo Jesus. Ele é soberano sobre nossas vidas. Modi dijo o seguinte: Daniel valorava seus princípios mais que o honor terrenal.
y la admiración de los hombres. Se definieron sus valores. Hizo lo correcto en el presente y dejó que el futuro se hiciera cargo de sí mismo. Esta firmeza de propósito en la fuerza de Dios fue el secreto de su éxito. Daniel fue fiel a Dios en el presente y al respecto del futuro, él sabía que Dios es el ganador, Dios va a dar la victoria a su pueblo y Dios ya estableció un reino eterno en Jesucristo. Dios ya estableció un rey sobre los reyes. No es que va a suceder, ya sucedió un reino celestial, un reino eterno, un reino incorruptible, un reino más poderoso do que cualquier reino y cualquier persona. Encontramos eso en Jesucristo. Me gustaría hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por el libro de Daniel. Gracias, Señor, por las verdades en este libro. Que tú siga hablando a nuestro corazón, que tu Espíritu siga hablando a nuestra vida a respecto del libro de Daniel. Gracias, papá, por tu reino. Gracias, papá, porque en Jesucristo fue dada toda la autoridad. Gracias, Señor, porque muchas das vezes nosotros vemos que nuestra fidelidad a ti, que quizás vamos pasar por cosas que no nos guste, pero Dios tiene una promesa que estará conosco en todos los momentos. Jesús dijo para no quitar nosotros del mundo, pero ahí tenemos aflicciones, pero como Jesucristo, vamos a permanecer en Él y nada puede destronar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que nuestra vida sea para gloria y honor de Jesucristo y el Dios Todopoderoso. A ti, Dios, todo el honor, la gloria, la honra y gracias, papá, porque hacemos parte de esta familia tan hermosa en Cristo Jesús. Nos deu ousadia para, como Daniel, hacer influência em este mundo corruptível. Ajuda-nos a, como Daniel, não ensuciar nossa roupa e que seamos de bendição a la gente por lo que já temos recebido de Deus a nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Perdóname, gente, por el horario. Pasé 7 minutos. Perdóname por los capítulos que no logré responder acá. Pero lo poco que dei a respeito de las visiones, creo que tú vas a poder seguir en otro tiempo, estudiar aún más Daniel. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por compartir con nosotros, por tu tiempo. Muchas gracias por este libro que nos ha bendecido a todos y que podamos ser más bendecidos mientras hagamos las tareas, los trabajos, que el Señor siga hablando con nosotros, ¿ya? Vamos a enviar, yo creo que hoy día o mañana en la mañana, la clase subida ahí a YouTube para que pueda volver a ver. Y también vamos a enviar al grupo las tareas, ¿no? En los dos formatos, en Word, en formato PDF, para que lo puedan hacer y cualquier duda se comunican con nosotros. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar aquí y tengan unas buenas noches. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, Abraham. Chao.